alguns pets que são mais alvoroçados, né? Alguns cães, alguns gatos também são bem ariscos para viajar. Nesses casos, o médico veterinário ele pode administrar alguma coisa para deixá-los mais calmos durante o percurso? Então, existe sim alguns medicamentos, né? Que dá uma certa leveza, diminui a ansiedade e estresse. Agora, tem algumas medicações que realmente a gente não pode passar indiscriminadamente, né? Então, precisaria primeiro passar por uma avaliação, verificar se ele é passível de alguma doença prévia, né? Se ele tem algum problema de saúde que impeça o uso dessa medicação, que são medicações mais controladas, né? Que são a base de sedação mesmo, né? Porque, por exemplo, tem animais que vai precisar ir para uma viagem porque os tutores estão se mudando, porque tem um objetivo, né? No caso desse, a gente não transporta, não permite, né? Um passeio, aí eu vou ali no carnaval, eu volto e submeta esse paciente, esse animal, a um estresse dele sem necessidade, né? Então, em casos de realmente ser necessário entrar com a sedação, porque a viagem é muito longa ou porque eles vão mudar de viagem, precisa realmente deixar esse paciente mais sonolento, né, um pouco mais tranquilizado, a gente faz a indicação. Mas isso é passado por uma consulta prévia para identificar as possibilidades desse paciente receber essa sedação, tá? Então, isso existe, isso é possível sim. A maioria dos casos, quando o cão é somente um pouco mais imperativo, ele late um pouco mais, ele é mais ansioso, a gente tem medicações que, por exemplo, 3, 4 dias antes da viagem, a gente já consegue manipular esse tipo de medicação, inclusive em forma de bifinhos, de palitinhos, existe muito, né? Esse tipo de oferta de alimento, que ajuda a diminuir essas ansiedades. Então, no período da viagem, também faz o uso dessas medicações, né? Que são tem algumas que não são naturais, mas a gente consegue sim administrar, e tem umas naturais, mais homeopáticas também, tá? Então, existem essas possibilidades. Tá. Quem são os mais ariscos, os mais peraltas durante a viagem? Os cães ou os gatos, doutora Aia? Então, isso é muito relativo. Eu conheço gatos que são tranquilíssimos na viagem, né? Eu conheço gatos que passam a viagem inteira miando muito. Conheço gatos que surtam assim do nada. Então, é relativo, assim como os cães. Então, é importante que antes de viajar, antes de pegar a estrada de fato, coloque esse animalzinho no carro, né? E dá uma viagem, dá um passeio para identificar como ele é. Então, você precisa conhecer o seu animalzinho. Então, você precisa identificar como é que ele vai se comportar nesse momento, né? Nessa viagem. Então, é importante, para que isso não cause um transtorno na viagem, não atrapalhe a viagem de vocês e ele também não fique atrapalhado, coitado, né? Tá.